Vamos nos aquietando enquanto ouvimos o prelúdio para que iniciemos o culto ao Senhor. Abafado, né? Meus irmãos, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, dia do Senhor, dia de adoração, dia em que celebramos a ressurreição de Cristo. E juntos nós vamos prestar esse culto ao Senhor. E vamos juntos abrir as Escrituras no Salmo 2. Salmo 2. E nós vamos fazer a leitura todos de maneira alternada. Coloque-se de pé à medida que você abra as Escrituras. Salmo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Isso. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Continuemos todos. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Repete o versículo 11, diz: Servi ao Senhor com temor. Alegrai-vos nele com tremor. Adoremos ao Senhor nesse instante, por meio de uma oração que será dirigida pelo presbítero Almir. Santo e bendito Deus, Pai de glória, Criador, Senhor de todo o universo, nós te louvamos, ó Pai, pela obra da criação. Te louvamos, ó Pai, pelo sustento do Senhor no decorrer da história. Te louvamos, ó Pai, pela eleição que temos em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, pela direção do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, pelo cuidado do Senhor para com a Tua igreja. Te louvamos, ó Pai, porque ainda que não nos tenhamos sequer noção daquilo que está à nossa volta, o Teu poder nos sustenta e guarda em meio a tantos perigos. Te louvamos, ó Pai, porque dentre os perigos, aquele que o Senhor mais cuida e livra é aqueles nas regiões celestiais. Nós te louvamos porque temos um Deus, ó Pai, que cuida de nós. Te louvamos, ó Pai,
pela confiança, certeza e esperança que temos em relação à vida eterna. Não caminhamos, ó Pai, apenas pelo que vemos e vivemos nesse mundo, mas caminhamos por aquilo que esperamos e aguardamos da parte do Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque essa é uma esperança preciosa que o Senhor concedeu à vida da Tua igreja. Te louvamos nesse momento, ó Pai, como culto de adoração e louvor ao Teu nome, ao qual nós suplicamos que o Senhor receba e nos conceda, ó Pai, a graça de, em cada leitura, no entoar dos cânticos, possamos estar fazendo, ó Pai, como realmente é uma adoração na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém. Que possamos fazer isso com todo vigor, ó Pai, com a compreensão de que estamos adorando ao Senhor do Universo. É a oração que assim fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ainda de pé, nós vamos entoar o hino Cristo Adorado, de número 51. Sentai-vos, meus irmãos, esse momento de contrição, confissão de pecados. Nós vamos abrir as Escrituras no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 44. Isaías 44. A partir do versículo 9 até o versículo 20. Isaías 44, versículos 9 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo?
eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem, alisa-a com plaina, marca com compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi o pão sobre as brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em quem eu confio? Até aqui, meus irmãos. Nós vamos, nesse instante, confessar os nossos pecados. Por vezes nós não nos prostramos diante de ídolos construídos por mãos humanas, mas nós elegemos no nosso coração ídolos a quem adoramos ou confiamos, colocamos a nossa esperança e tantas vezes nem tememos aquele que é o Criador de todas as coisas, agindo de qualquer maneira diante daquele que é o Deus verdadeiro. Nós vamos orar ao Senhor em confissão de pecados. Após alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir ao nosso irmão seminarista John Albert que nos dirija na oração de confissão ao nosso Deus. Santíssimo Deus, em Tua santa presença, Pai, o Senhor que é grandioso, o Senhor que nos chamou para ser Teu povo, o Senhor que requer de nós exclusividade, completude na Tua presença, o Senhor que requer de nós que os nossos olhos, que a nossa boca, que os nossos pensamentos, que as nossas ações, que a nossa vida, Pai, como um todo, seja uma vida que aponta exclusivamente para o Deus que nos criou, o Deus que nos salvou. Contudo, o Senhor Deus é real, que muitas coisas habitam em nosso coração. É real, Senhor Deus, que por vezes, Senhor Deus, e diariamente, olhamos para outros, amamos outros, adoramos outros, e adoramos, Senhor Deus, com muitas vezes tudo o que somos, com vícios, com ansiedades, com medos, com coisas terríveis, Pai, que até ímpios têm medo de falar. O Senhor conhece, Pai, aquilo que habita em nós.
Mas, Senhor Deus, nós bem sabemos o que o Senhor requer. Por isso, Pai, pedimos perdão. Perdão por cada um desses pecados que pensamos. E peço, Pai, que o Senhor nos traga mesmo à mente, para que nos coloquemos diante da Tua santa presença. Que o Senhor nos dê o temor, que o Senhor nos faça tremer, Senhor Deus, e saber que precisamos é de Ti. Que precisamos, Senhor Deus, do Deus Santo, lutando as nossas batalhas e vencendo-as, Senhor Deus, em nosso lugar. Por isso, Senhor Deus, perdoa-nos, Pai, de todos esses pecados. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vencê-los. Fortalece-nos, Pai, em Cristo. Ser tudo em nós, Senhor. Arranca do nosso coração cada um desses ídolos, independentemente de onde eles vieram, independentemente se formos nós que colocamos. Arranca, Senhor Deus. E ser o Senhor no trono da nossa vida. Ser o Senhor no trono. Que os nossos pensamentos, que os nossos olhos, que a nossa boca, que a nossa vida como um todo seja uma vida de louvor ao Senhor. Não é sobre nós, Pai. A nossa vida não é sobre nós. A nossa vida é sobre Ti. A nossa vida é sobre o Senhor. Nos faz entender isso, nos comove a isso, nos traz arrependimento verdadeiro a cada dia. O Senhor é santo, Pai. Faz de nós um povo santo para a Tua glória também, Pai. É no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em toda a confiança da ação do Espírito Santo em nós, que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos nos colocar de pé, ainda em atitude de contrição. Nós vamos entoar o hino Dependência, de número 120. Sentai-vos, irmãos. A palavra de Deus nos garante que no Senhor nós temos verdadeiro perdão. Em Êxodo capítulo 34, a partir do versículo 6, diz: E passando por diante deles, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente
e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Repito o trecho. Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia, fidelidade, guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, transgressão e o pecado. Deus é um Deus perdoador, Ele nos garante o perdão em Cristo Jesus. Irmãos, nós vamos agora dar sequência à nossa leitura sequencial das Escrituras. Pela manhã nós estamos no Antigo Testamento e pela noite nós estamos no Novo Testamento, já encerrando em Apocalipse. Vamos abrir as Escrituras em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 6, e vamos fazer a leitura alternada, mesmo que assentados, mas com reverência à palavra do Senhor. Leitura alternada, Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 6. Lerei os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e o pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E também prontos, estes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a vista, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram por Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos, irmãos, nesse instante, passar um momento de dízimos e ofertas. Então, aqueles que nos visitam, esta é uma responsabilidade da igreja, mas se você quiser fazê-lo, sinta-se à vontade. Enquanto isso, nós cantaremos o hino Unido com Cristo, de número 115. Nós vamos cantar de pé, enquanto os dízimos e ofertas são trazidos.
Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça e pelo teu favor bem cantado neste hino, pois a cada momento o Senhor nos sustenta, o Senhor nos provê, o Senhor nos guarda. E entre tantas formas, Senhor Deus, de provisão, está aqui agora demonstrada pelos teus filhos em devolver aquilo que o Senhor de antemão já nos deu. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor Deus. Abençoa para que cada lar, cada família aqui representada possa contar, Senhor Deus, com a provisão tua dos altos céus e que o sustento seja presente em cada um deles. Também te pedimos a Deus e agradecemos pelo que já foi ofertado, foi dizimado. Pedimos a orientação tua do alto para que seja administrado conforme o teu querer. Que o conselho, a tesouraria e todos que estão envolvidos nesta obra, Senhor Deus, possam fazer de forma unicamente a engrandecer e louvar o teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos permanecer de pé, continuando a entoar mais alguns cânticos de adoração ao nosso Senhor. Esperei confiantemente, Salmo 40. Para
suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha e ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha e ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha e ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Diz que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos em que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E
contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Poder assentar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos para o momento da oração pastoral. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui num culto a Ti, num culto ao Senhor. Temos muito a Te agradecer, meu Pai, por todas as bênçãos que tem derramado aqui na igreja do Cambeba, nos irmãos. E sabemos que é bondade do Senhor. E obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. E, Santo Deus, nós temos também alguns pedidos a fazer, necessidades nossas, necessidades da Tua igreja. Queremos Te pedir, Senhor, pela saúde dos nossos irmãos. Te peço pela saúde da nossa irmã Proserpina. Sabemos que o Senhor tem cuidado da Tua serva, mas Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa ser como as suas necessidades físicas,
ajudando no que for necessário. Ajuda nessa questão da sua visão. Te peço também, Senhor, pela nossa irmã Joselina, pela nossa irmã Gessília, pelos nossos irmãos que são mais experientes, meu Pai. Continua cuidando de cada um, meu Deus. Dá saúde a cada um, meu Pai. Também pedimos pelo Julinho. Dá saúde, meu Pai, ao nosso irmãozinho. Que ele possa logo, logo se recuperar. Assim também pedimos pelo seu avô, o presbítero Edson, que já luta com a questão da perna. E agora veio essa questão da virose. Ser com o teu servo, meu Pai, que tanto ajuda ali no trabalho da congregação do Eusébio. Te peço também, Senhor, pelos nossos familiares que não são crentes, que o Senhor possa levar até cada um deles uma cura física, mas também uma cura espiritual, Senhor. Transforma, Senhor, os corações dos nossos familiares que ainda não professaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, meu Pai. Nos usa como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Te peço também pelas grávidas da nossa igreja. Sabemos que é bênção do Senhor, meu Pai. É algo que não depende de nós, é bênção tua, Senhor. E sabendo disso, meu Pai, te pedimos pela gestação de cada uma, Senhor. Ajuda, e desde já te pedimos que o parto seja um parto abençoado, Senhor. Também não cansamos de pedir e te clamamos pelas irmãs que desejam engravidar, meu Pai. Que o Senhor possa ser com essas irmãs, ser com essas famílias. Queremos te pedir também pela nossa congregação do Eusébio, que completou 2 anos, que o Senhor possa ser com os nossos irmãos ali, que se propuseram a ajudar naquele trabalho. Continua abençoando, meu Pai. E agora, com a chegada do pastor Isaac, que o Senhor possa ajudar o teu servo, enchendo com o teu espírito, Senhor, fazendo com que ele possa ajudar naquele trabalho e que aquele trabalho possa continuar progredindo. Queremos te pedir também pela vida do nosso irmão seminarista John Albert. Te agradecemos porque um semestre já se findou e ele e sua família estão aqui conosco. Que nesse período de descanso ele possa ter esse descanso e que logo, logo ele possa voltar lá para o seminário, revigorado, disposto ainda mais a aprender do Senhor, para que um dia ele possa voltar, meu Pai, amando mais a tua igreja, disposto a cuidar da tua igreja, Senhor. Te pedimos também pelo pastor Reuel, filho desta igreja, que o Senhor possa ser, meu Pai, com Reuel e toda a sua família, que o Senhor possa ajudar Carol em sua gestação e que o Senhor possa estar abençoando ali os nossos irmãos, tão queridos por nós. Te pedimos também por cada família aqui representada, Senhor. Ser com um lar de cada um que está aqui, meu Pai. Que a tua palavra possa ser viva em cada lar. Que possamos ser encontrados como maridos que cuidam dos lares, esposas tementes a Deus, que são submissas, que são respeitosas, filhos obedientes aos pais, em que em tudo nós venhamos a ser sal e luz em meio a essa sociedade. Ajuda-nos, Senhor. Ser com aqueles também que nos visitam, que a tua palavra, meu Deus, possa ajudá-los, possa orientá-los, que o teu Espírito possa fazê-los entender da tua palavra. E não somente a esses que nos visitam, Senhor. Que a tua palavra que será exposta agora, que ela possa vir de encontro aos nossos corações, de encontro às nossas mentes. E que não somente fique em nossa mente,
mas que venhamos a praticar a Tua palavra. Tudo isso para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Amados, vamos para a exposição da palavra do Senhor. Eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo de número 1, onde faremos a leitura do versículo 13 ao 21. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 21 diz: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Meus irmãos, grande parte dos brasileiros gostam de esportes. E quando um brasileiro se destaca mundialmente, sendo campeão mundial ou fazendo um bom trabalho, tendo um bom resultado no seu esporte, essa pessoa ou esse grupo de pessoas, eles cativam boa parte dos brasileiros, fazendo com que esses que gostam de esportes busquem assistir às partidas, porque a ideia de ter uma equipe excelente, em que boa parte dos jogos ela vence, esse sentimento, esse fato traz um deleite para aqueles que assistem. Um exemplo, se pegarmos a seleção brasileira de futebol antigamente, onde determinadas seleções em que a seleção brasileira jogava, nós já sabíamos que a seleção sairia vencedora. Só não sabíamos o placar. Mas a vitória era quase garantida. Saber da quase vitória traz um deleite para aqueles que gostam de esportes. Quando olhamos para o apóstolo Pedro escrevendo essa carta, o apóstolo, ele trata de uma vitória já conquistada. Não de uma quase vitória, mas de uma vitória já conquistada.
E o apóstolo Pedro traz informações importantes aqui no início do capítulo 1. Ele mostra aos seus leitores que eles foram regenerados em Cristo, que eles tiveram a sua vida transformadas em Cristo. E baseado nisso, esses que entenderam do Evangelho já têm a vitória em Cristo. Não a vitória nessa vida terrena, não é nesse sentido, mas a vitória de que um dia os leitores estarão com o Senhor lá na glória. Então, mediante a sua ressurreição, é que os crentes são guardados pelo poder de Deus. E esses, mediante a fé em Cristo, eles têm essa certeza da vitória. Não com méritos dos leitores, não por nossos méritos, mas pela fé em Cristo nós já temos essa vitória. E isso é motivo de alegria. Isso deve ser motivo de alegria daqueles que entenderam do Evangelho. E essa certeza faz com que, por mais que os leitores viessem a passar por dificuldades, eles passavam por dificuldades, mas eles tinham essa certeza. A certeza da vitória do Senhor Jesus. Pedro também relata que os profetas indagaram sobre essa salvação. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram sobre o sofrimento e sobre a glória de Cristo, sobre essa vitória que Cristo nos deu. E amados, hoje nós temos a Bíblia toda. Nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, nós sabemos o que Cristo fez por nós, nós sabemos os benefícios que temos. Os benefícios em que a morte e a ressurreição de Cristo trouxe para mim e para você. E nós temos essa certeza da salvação, que Cristo conquistou essa vitória para nós. Mas sabendo dessa vitória, sabemos que entendemos o Evangelho, sabendo que o Senhor, Ele morreu, ressuscitou e um dia Ele voltará para nos buscar, sabendo de tudo isso, eu quero trazer duas perguntas para mim e para você. Como eu e você estamos respondendo a essa obra da redenção? Quais devem ser as nossas atitudes, sabendo o que Cristo fez por mim e por você? Nós veremos a resposta na exposição dessa porção da carta do apóstolo Pedro. O tema da mensagem, como está bem exposto aí, é Vivendo a Salvação Conquistada por Cristo. Aí, crianças, anotem, o primeiro ponto é esperando confiantemente. Esperando confiantemente. Então, amados, nós que entendemos do Evangelho, nós sabemos dessa certeza de que um dia estaremos com o Senhor, dessa vitória conquistada por Cristo, como nós estamos vivendo a salvação conquistada por Cristo. Primeiro, esperando confiantemente. Olha o que é que o texto diz aí no versículo número 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amados, volte seus olhos para o texto, fixe. A informação mais importante desse versículo é: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Porque essa é a informação mais importante, porque o verbo aqui esperar, ele está no modo imperativo. É uma ordem, e um imperativo presente, é uma ordem para hoje. Então nós devemos ter essa ação contínua, no sentido de que nós devemos aguardar continuamente. E não é simplesmente aguardar continuamente. O texto diz que é aguardar
continuamente, né? E inteiramente, completamente. Então, nós não devemos esperar outra coisa. O crente, aquele que entendeu do Evangelho, deve esperar a volta de Cristo, a volta do Senhor Jesus. E é o que o texto fala: esperai inteiramente na graça. A graça que o apóstolo Pedro fala aqui é o que está do versículo 1 ao versículo 12, na qual eu já relatei para os irmãos, no sentido de que os leitores entenderam que foram regenerados, que foram salvos, que em Cristo eles têm a salvação. Eles entenderam do Evangelho. Agora, entendendo de Cristo, eles continuarão entendendo de Cristo. E nós devemos esperar nessa certeza de que um dia essa revelação de Jesus Cristo, como o texto fala, essa segunda vinda de Cristo, nós devemos esperar olhando para o céu, esperando o Salvador. É no sentido de que esperem continuamente e completamente na plenitude da salvação graciosa que vos será dada quando Cristo voltar. Nós entendemos o Evangelho, nós devemos olhar para o céu, esperando a segunda vinda do Senhor Jesus, mas enquanto esse momento não chega, nós devemos fazer algumas coisas. E como nós devemos esperar essa volta de Cristo? O apóstolo Pedro nos diz: cingindo o vosso entendimento. Trazendo uma tradução literal do texto grego, o texto diz o seguinte: cingindo os quadris do vosso entendimento. Pastor, me explica melhor o que é isso aí. Quando, no primeiro século, as pessoas usando aquelas roupas longas, e para que não voasse no momento em que estivesse peregrinando, no momento de guerra, as pessoas amarravam a roupa longa para que essa não pudesse voar. Ou então, colocava-se um cinto, ou amarrava, ou se colocava-se um cinto. Calvino vai nos explicar o que o apóstolo Pedro quis dizer para nós nessa ilustração. Calvino diz: ele, pois, os convida a se desvencilhar de todos os impedimentos para que, pondo-se em liberdade, avancem rumo a Deus. A ideia de Pedro é o quê? Não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento. É nesse sentido que o apóstolo Pedro fala. Porque, amados, por vezes, ideias esvoaçantes vêm atrapalhar a nossa mente, atrapalhar o nosso entendimento. Atrapalhar no sentido de que nós seguimos a Cristo, nós seguimos o alvo que é Cristo, e esses pensamentos, por vezes, nos atrapalham. Mas aí o apóstolo Pedro nos exorta ao quê? A colocar um cinto, a amarrar, para que nós tenhamos uma segurança. E ele continua, no sentido de ser sóbrio, né? Cingindo o vosso entendimento e sede sóbrio. E ser sóbrio é estar atento, estar em alerta. Então, os leitores, eles não deveriam permitir que, em meio às adversidades, algo lhe fizesse perder essa esperança da segunda vinda do Senhor Jesus. Eles deveriam ter essa segurança, eles deveriam cingir, eles deveriam amarrar, ter essa segurança para que pudessem correr, para que pudessem batalhar, para que pudessem caminhar. E nós devemos ter essa segurança. Em que sentido? Entendendo que nós iremos um dia estar com o Senhor, mas enquanto esse dia não chega, nós devemos viver para a glória de Deus. Não viver de qualquer forma, mas viver para a glória de Deus. Um texto que nos ajuda a ilustrar esse pensamento do apóstolo Pedro é quando Josué ele recebe o Senhor, e logo após que Josué ele recebe o Senhor,
O capítulo 6, eu peço que os irmãos possam abrir comigo em Josué, capítulo de número 6. Josué, capítulo de número 6. Josué ele vai receber uma notícia maravilhosa. Josué 6, versículo 1 diz: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Agora imagina, Josué estava lá olhando para Jericó, olhando para aquelas fortificações, e o relato nos diz que ela estava rigorosamente fechada. No sentido de que ninguém entrava e ninguém saía. Aos nossos olhos, imagina eu e você lá junto com Josué. Como é que eu vou entrar nessa fortaleza? Mas diante de tudo isso, o Senhor já tinha dado a vitória ao povo. Olha o versículo número 2. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Mesmo com tudo fechado, rigorosamente fechado, o texto é bem claro, ninguém entrava e ninguém saía, mas o Senhor já tinha dado a vitória ao povo, apesar do povo. Assim somos nós. Nós já temos a vitória, mas nós devemos continuar vivendo para a glória de Deus. Josué tinha recebido uma informação aqui no versículo de número 13, para que ele melhorasse a sua santificação. No capítulo 1 diz que Josué deveria meditar na lei do Senhor dia e noite. A vitória já estava garantida, mas Josué deveria continuar esperando no Senhor. Assim como você e eu devemos esperar confiadamente no Senhor, em alerta, cingindo as nossas vestes, em alerta. O Senhor já nos deu a vitória, amados. Isso é fato. Um dia estaremos com o Senhor. Um dia veremos aqueles irmãos que um dia estiveram conosco, irmãos crentes. Nós veremos ele. Um dia estaremos na mansão celestial. Mas ainda não. E enquanto estivermos aqui, nós devemos viver para a glória de Deus. E a nossa vida deve ser marcada de obediência ao Senhor, esperando confiantemente, mas em obediência ao Senhor, vivendo o presente, mas olhando para o futuro, olhando para o dia em que estaremos com o Senhor Jesus, na plenitude daquilo que já provamos em parte. Então, nós não devemos andar vacilantes, despreparados, para que, quando vierem as dificuldades, quando vierem as ciladas do diabo, nós não estejamos vacilantes. Quando o apóstolo Paulo escreve lá aos Efésios, ele vai falar da armadura de Deus, que os crentes devem vestir essa armadura de Deus. E um dos itens que o apóstolo Paulo fala é o capacete da salvação. Capacete esse que protegia a mente. E por vezes, amados, nós somos tentados por Satanás. E a nossa mente deve estar protegida com o capacete da salvação. Nós devemos andar em alerta, não devemos andar vacilantes, vivendo para a glória de Deus, mas olhando para a mansão celestial em que os crentes irão habitar. Crianças, o tema da mensagem é vivendo a salvação conquistada por Cristo. Nós vimos no primeiro ponto que é esperando confiantemente. Segundo, crianças, anotem, sendo santo.
sendo santo. E é o que nós iremos ver do versículo 14 ao versículo de número 16. Sim, amados, nós, em resposta à grande obra da redenção, nós devemos buscar viver em santidade. E vale lembrar que quem escreve essa carta é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é quem desobedeceu ao Senhor Jesus. Lembra em que o Senhor Jesus disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes? Ele disse que não. Eu não. Aqueles que estavam perto diziam não. E assim aconteceu. Ele desobedeceu ao Senhor. E agora, Pedro, ele entendeu o que ele passou, ele entendeu quem Deus é e nos instrui a sermos filhos da obediência. Volte lá para o texto de 1 Pedro, versículo 14. Como filhos da obediência. Nós somos chamados a sermos obedientes. Aqueles que vivem a salvação conquistada por Cristo devem ser obedientes, filhos obedientes. E, amados, quem é pai sabe que como é bom ter filho obediente. E é assim que Deus quer de nós. Quer que eu e você sejamos filhos obedientes. Pedro foi alguém que desobedeceu ao Senhor. E o texto fala lá que Pedro, diante da desobediência, ele chorou amargamente. Mas a santificação é algo que o Senhor espera de nós. Ele espera a obediência dos seus filhos. Tanto que, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala da vontade do Senhor em nossas vidas, que é o quê? A nossa santificação. Então, como os filhos obedientes, nós devemos viver para a glória de Deus. Viver como filhos obedientes. O texto nos diz que não vos amoldeis como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pedro traz um aspecto negativo aqui da santificação. Ele diz: não vos amoldeis. Né? Amoldar no sentido de tomar forma. É o mesmo, no mesmo sentido, o mesmo verbo, quando o apóstolo Paulo utiliza lá em Romanos 12, 2. Quando Paulo utiliza lá é conformar-se. Eu vou ler para os irmãos. Romanos 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Pedro e Paulo falam no sentido de que nós devemos viver para a glória de Deus e não ser moldado pelo mundo, ou não viver aquilo que vivíamos antes da nossa conversão, antes de entender do Evangelho, no tempo da ignorância. Nós somos chamados a sermos obedientes, filhos da obediência. Mas, irmãos, Pedro também vai falar sobre como devemos viver. Uma parte positiva em relação à santificação, à obediência. Versículo 15 diz: pelo contrário, né, nós não... Como filhos de obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O padrão para nós é o caráter santo do Pai Celestial. Ele é o nosso padrão. Infelizmente, existem pessoas que, por estar na igreja e ver outra pessoa cometendo um pecado, ou ver um líder pecando,
e se acha que tem a carta branca para fazer a mesma coisa. Não. Todos nós somos pecadores. Os líderes, as pessoas do conselho, todos nós somos pecadores. O nosso padrão de santidade é o Senhor. É o nosso Pai Celestial. Calvino, comentando esse texto, ele diz: ao convidar-nos para que sejamos santos como Ele, a proporção não é de igualdade. Porém, devemos avançar nesta direção até o ponto que a nossa condição suporte. E como até mesmo os mais perfeitos estão sempre muito longe de atingir a marca, devemos esforçar-nos mais e mais diariamente. E devemos lembrar que somos informados não só de qual é o nosso dever, mas que Deus também acrescenta: eu sou aquele que vos santifica. Sim, é o Senhor que nos santifica. É o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que retirou de mim e de você as nossas vestes sujas. E é o mesmo Senhor que nos deu vestes limpas. E nós sabemos que não existe perfeição enquanto estivermos aqui neste mundo caído. Mas devemos todos os dias buscar viver em santidade, como filhos obedientes. Como filhos obedientes ao Pai. Pedro, ele utiliza aqui, cita o livro de Levíticos. O texto lá que diz que, eu vou ler aqui, Levíticos 11, 44 e 45 diz: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum exame de criatura, enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Aqui o Senhor fala que ao povo que eu tirei vocês das mãos de Faraó. Eu livrei vocês da escravidão do pecado. E esse mesmo Deus que fez isso, ele diz que eu sou o vosso Deus. Eu sou o teu Deus. Assim é para os leitores da carta do apóstolo Pedro. O Senhor tirou esses nossos irmãos do lamaçal de pecados. E agora eles recebem a exortação para quê? Para serem santos, como o Deus que tirou eles do lamaçal de pecados. E esse mesmo Deus Santo transformou as nossas vidas. Esse mesmo Deus Santo retirou as nossas vestes sujas e nos deu uma veste nova. Sabemos que é obra do Senhor. Viver em santidade é uma bênção que o Senhor nos dá. O seu Espírito nos ajuda a vivermos em santidade. Agora, embora essa santificação seja uma obra do Espírito Santo aplicada em nós, nós temos o dever, a obrigação de buscar continuamente viver em santidade. O Senhor nos chamou para ser um povo separados, amados. O Senhor não nos chamou para vivermos misturados com o ímpio, no sentido de que fazendo a mesma coisa, pecando, desagradando ao Senhor. Não. Aqueles que vivem a salvação conquistada por Cristo, buscam viver em santidade. Buscam obedecer a Deus. Alguém pode perguntar: pastor, como é que eu vivo em santidade? Obedeça a Deus. Obedeça a palavra do Senhor. Porque o Senhor, Ele é o nosso padrão. O padrão é o Senhor. E, meus irmãos, uma coisa que nos ajuda a vivermos em santidade é a palavra de Deus. É ela que nos orienta. Ela nos conduz.
Aí eu faço uma outra pergunta. Qual tem sido a sua frequência em relação a um devocional pessoal? Como está o seu devocional pessoal? Temos lido a palavra do Senhor diariamente? Temos buscado a instrução do Senhor diariamente? Ou não precisamos? Precisamos, amados. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos das orientações daquele que é o padrão de santidade. Nós precisamos ser alimentados pela palavra do Senhor. Assim como precisamos comer algo, nós precisamos ser alimentados da palavra, porque senão seremos fracos. Qualquer vento de doutrina nos levará. Aí alguém pode falar, mas não, pastor, eu sei teologia. O saber teologia é bom e nós devemos saber, mas essa teologia deve ser colocada em prática. E muitas vezes essa teologia não é colocada em prática. Até mesmo um devocional. Por quê? Porque nos achamos já sábios. E talvez com o pensamento de que não precisamos mais aprender mais. Mas sim, amados, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos ser sermos orientados pelo Deus Santo. Um Deus que requer santidade do seu povo. E é assim que nós iremos viver a salvação conquistada pelo Senhor Jesus. Primeiro, esperando confiadamente. Segundo, sendo santo. E o terceiro, crianças, anotem, temendo ao Senhor. Temendo ao Senhor. E é o que nós iremos ver do versículo 17 ao 20. Sim, amados, a nossa vida deve ser de reverência ao nosso Deus em todo o tempo. O temer, algumas pessoas têm a ideia do temer, de temer ao Senhor, como temer a alguém que é bravo. Não, eu tenho medo dele. Não é nesse sentido. O temer é no sentido de buscar obedecer ao Senhor, entendendo o Deus que Ele é, entendendo o que Ele fez por mim, entendendo do seu poder. E nisso eu temo a Ele. Eu busco a obedecer. E quando entendemos o Evangelho e olhando para os leitores aqui, da carta do apóstolo Pedro, essas pessoas tiveram uma vida transformada. E nós também tivemos a vida transformada. Será que realmente tivemos a vida transformada? Será que as pessoas olham para mim, para você, e rapaz, como fulano mudou? Como ele passou a tratar melhor as pessoas? Como ele deixou de ser arrogante? Como ele deixou as mentiras? Olha, já é outra pessoa. Será que é isso que as pessoas enxergam em nós? Pessoas que são tementes a Deus? Pessoas que buscam viver para a glória de Deus? O que é que as pessoas enxergam em nós, amados? Pedro vai nos mostrar 3 fatos para que os irmãos vivessem no temor do Senhor. O primeiro é a adoção. Versículo 17 diz, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga as obras de cada um. Percebam que o Senhor, Ele nos adotou. E olhando para o texto do nosso catecismo, na pergunta 74, o texto nos ajuda a ter uma ideia do que é essa adoção. A pergunta 74 diz, o que é adoção?
Adoção é um ato livre da graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo e por meio dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número de filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e suas dispensações paternais são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus e feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. Então, o Senhor, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos adota como filhos. Então, o versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. O Senhor também, ele é juiz. Ele julga a nossa moralidade. Então, não temos a licença para vivermos pecando, para vivermos de qualquer forma, como se não tivéssemos um Deus que não olhasse para as nossas atitudes, como se pudéssemos fazer algo às escondidas, onde ninguém vê, mas o Senhor vê. O Senhor nos vê em todo o tempo. Em todo o tempo, então, nós devemos temer ao Senhor. Em todos os momentos. Não é simplesmente na igreja que eu vou mostrar para as pessoas que eu sou alguém temente a Deus. Na verdade, eu não devo nem buscar mostrar para as pessoas. Eu devo ser temente a Deus. E automaticamente as pessoas vão visualizar isso, porque nós somos cartas de Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Então, vivendo para a glória de Deus, temendo a Deus, as pessoas vão visualizar algo em nós, que somos testemunhas de Cristo. Então, vivendo para a glória de Deus, sendo adotados por Deus, e olhando para o futuro, nós entendemos que nós somos peregrinos, e é isso que o apóstolo Pedro diz: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Essa terra aqui, essa pátria, ela não é nossa. Os crentes, nós somos peregrinos. A nossa pátria está nos céus, como Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por vezes o povo de Israel vivia peregrinando. E assim somos nós. Nós não iremos viver aqui o resto, no sentido de viver a eternidade aqui. Nós iremos passar um período aqui. Um dia estaremos com o Senhor, em um momento perfeito, sem choro, sem problemas. E aqueles que temem ao Senhor sentem esse gostinho de que nós passamos por dificuldades aqui, mas somos esperançosos de um dia estar com o Senhor. Entendendo que aqui tudo vai passar. E se eu entendo que tudo aqui vai passar, como é que eu vou me apegar a essas coisas? Como é que eu vou me apegar no sentido de amar, de idolatrar essas coisas, sabendo que algo está sendo preparado para nós? Não, amados. Nós devemos viver para a glória de Deus, mas não no sentido de amar as coisas, amando o mundo. Viver para a glória de Deus e olhando, pensando na mansão celestial que está sendo preparada para os seus eleitos, para os eleitos do Senhor. E nós, em nossas vidas, nós devemos valorizar essa eleição, essa salvação conquistada pelo Senhor, porque esse resgate, essa salvação teve um preço.
Versículo 18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Lembre-se que a nossa salvação não foi comprada por dinheiro, não foi comprada com algo terreno. Embora esses metais sejam nobres e duráveis, eles se desgastam com o tempo e se corrompem. Apesar do ouro ter o seu valor comercial, mas são inúteis para o nosso resgate espiritual. E aqueles que temem ao Senhor devem entender disso. Devem entender sobre a redenção, sobre que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E é isso que o versículo fala. Não foi por ouro e prata. Versículo 19 diante diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É por causa de Cristo, amados. Se temos essa certeza de que um dia estaremos com o Senhor, é por causa de Cristo. É por causa do Salvador. Você que está aqui pode falar: mas pastor, minha vida está uma bagunça. Eu não mereço o sangue, o perdão de Cristo, não. Eu não mereço, pastor. Está tudo bagunçado. Se você entende assim, louvado seja Deus, porque realmente não é por nossas forças, é pelos méritos do Senhor Jesus, é por causa do sangue de Cristo. É por causa dele que nós somos perdoados. Se a sua vida está uma bagunça, se você está pecando deliberadamente, você tem a solução. E a solução é Cristo, amados. A solução é o Salvador. Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Então o que nós devemos fazer é nos arrepender dos nossos pecados e viver para a glória dele. Existe solução. Existe solução para a sua vida em meio a essa bagunça. É Cristo. É Cristo. Ao final dessa mensagem nós iremos orar. Que nesse momento você possa se derramar ao Senhor. Senhor, eu tenho feito isso, meu Pai. Tu sabes que eu tenho feito isso. E é uma certeza que nós temos que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. É Ele que nos purifica de todos os pecados. Então é a Ele, é ao Salvador que nós devemos recorrer. E assim, nós iremos viver essa salvação conquistada por Cristo com deleite, temendo ao Senhor. E nós somos chamados para temer ao Senhor com toda a reverência. Uma vida temendo ao Senhor. Se você que está aqui, se você ainda não professou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você vive pecando deliberadamente, amado, essa vitória não é para você. É por isso que a mensagem te diz que você deve se arrepender dos seus pecados. Se arrependa e tenha fé no Salvador. E o Espírito Santo vai transformar a sua vida. E assim, você vai receber essa bênção que é servir ao Senhor. Não caminhe para o inferno escutando mensagens
O Senhor transforma corações. O Senhor busca os seus eleitos. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se você entendeu do Evangelho, busque a liderança da igreja logo após o culto. Eu entendi. Eu entendi que Cristo é o meu Salvador. Eu entendi do Evangelho. E eu quero professar esse Cristo. Eu entendi. E você terá todo o amparo do conselho. Busque a Cristo, amados. Busque o Senhor. E assim você vai viver temendo ao Senhor, temendo a Deus, vivendo para a glória de Deus. Trazendo uma aplicação para nós que somos crentes. Quando você e eu recebemos ordens, vocês, no trabalho, quando vocês recebem ordens contrárias ao Evangelho do Senhor, você demonstra ser alguém que é temente a Deus. Quando alguém lhe dá uma instrução para fazer algo que é contrário ao Evangelho, você demonstra ser alguém que é temente a Deus, ou você teme mais a homens do que a Deus? Você teme mais é perder o seu emprego. A quem nós tememos, amados? Crianças, adolescentes, jovens. Quando seus amigos oferecem coisas erradas para vocês e dizem, não, se você não fizer isso, a nossa amizade acabou. Vocês demonstram ser alguém temente a Deus? Ou são pessoas que, eu não quero perder minha amizade. Eu prefiro desagradar ao Senhor. Amados, o que deve importar para mim e para você é obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Vivendo a salvação conquistada por Cristo, temendo ao Senhor, obedecendo a Deus. Viver sempre glorificando a Deus e olhando para o futuro. Não olhando para os erros que cometíamos antes de Cristo. A única coisa do passado que você e eu devemos olhar é para o sacrifício de Cristo. O sacrifício que faz com que você e eu sejamos perdoados. Nós devemos olhar para o novo céu e para a nova terra, mas também devemos olhar para o Calvário. Não olhe para os seus pecados passados. Olhem para o Calvário. Olhem para o sacrifício de Cristo. Concluindo a mensagem, hoje a nossa seleção brasileira de futebol tem dificuldades de vencer. O que antes era uma vitória certa, hoje é difícil. E isso se dá porque são coisas terrenas, amados. São coisas terrenas. Uma hora estão bem, outra hora estão mal. E é assim. Mas quando olhamos para a obra de Cristo, nós temos uma vitória garantida. Quando olhamos para a obra do Senhor, nós temos uma vitória garantida. E o Senhor Jesus, Ele nos dá essa garantia de um dia estarmos com Ele. O que resta para mim e para você é confiarmos nessa palavra, é confiarmos no Senhor Jesus. Confiar. Vivendo a salvação conquistada por Cristo, esperando confiantemente, sendo santo e temendo ao Senhor. E que o Senhor Jesus possa ser glorificado em nossas vidas. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Deus Santo,
Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco, meu Pai. Nos ajuda, Pai, a não somente entender dessa palavra, mas de viver essa palavra. Nós sabemos que um dia estaremos com o Senhor na glória. Nós veremos Cristo face a face. Mas enquanto esse dia não chega, meu Pai, nos ajuda a viver a salvação conquistada pelo Senhor Jesus. Nos ajuda a esperar confiantemente. Nos ajuda a sermos santos. Nos ajuda a temer ao Senhor. Nos ajuda a viver para a glória de Deus. E assim, seremos cartas de Cristo, testemunhas do Senhor Jesus. Que essa mensagem possa impactar a nossa mente e o nosso coração. Que possamos estar durante a semana lembrando da Tua mensagem. No momento em que as dificuldades aparecerem, que a Tua palavra possa nos alertar. Que possamos estar sóbrios, em alerta. Nos ajuda, Senhor. Nos dá uma semana que glorifiquemos a Ti. Nós te pedimos, nós te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar.